Aleluia. Senta aí, meu irmão. Existe um tempo de guerra que está vindo sobre nós. O Senhor tem nos alinhado. E não estou falando de comunidade, eu estou falando de filhos. O Senhor tem um cuidado com os remanescentes. O Senhor tem cuidado e tem separado um povo. Desde lá de trás. Fica aí hoje, Vitor. Sai daí não, filho. Vai ficar de castigo aí. Se quiser trocar com o Leão sentar um pouquinho. O Leão bebe água e volta. Estava falando para o mano ali atrás agora. Nós precisamos ficar ligados no que está acontecendo. Existe uma frequência do céu. Existe uma vibração do céu. Para você entender o que eu estou falando, é igual aquele rádio antigo que você ia girando a bolinha. Aí de repente vinha o som nítido. O Senhor está alinhando a frequência do céu com a terra. Infelizmente não são todos que vão ouvir. Mas eu quero estar na minoria fiel e atuante, que diz o apóstolo Paulo. Eu quero fazer parte da minoria fiel e atuante. Existe uma frequência, você precisa estar sintonizado nela. Papai nunca parou de falar. Papai está sempre falando. O problema é que a gente nunca para mexer na frequência. Antigamente tinha aquelas antenas que a gente ficava no telhado, gritando lá. Aí quando acertava, dava um grito. É tempo da gente ficar junto, para ajustarmos a frequência. Isso não vai acontecer sozinho. A neguinha falou assim agora ali no fundo. Eu sei que eu posso cultuar Deus na minha casa, mas quando eu estou aqui é diferente. Porque quando a gente está junto é outra pegada. Quando está junto existe um óleo que desce sobre nós. O salmista diz isso. Quando nós estamos juntos é como um óleo precioso. Deus está alinhando os filhos dele para algo que vai acontecer. E eu te chamo para se ajustar nessa frequência. E tem uma expressão que a gente fala que é largar tudo. E essa expressão nós vamos mudar em nome de Jesus. Você não vai largar tudo. Você vai largar nada pelo tudo. Isaac falou isso e gravou no meu coração. Você precisa largar a mão do nada por tudo. Não é largar tudo por causa dele, porque quando nós estamos diante dele, nada se compara à presença dele. Nada. Seus sonhos, seus projetos. Por isso que a primeira coisa para seguir a Jesus é negue-se a si mesmo. Esqueça dos seus sonhos e seus planos. Eu sei que pregaram isso para você porque já pregaram para mim. Nós não estamos aqui aliados a Deus para que Ele cumpra os nossos sonhos ou torne os nossos sonhos realidade. Não. Ele não é gênio da lâmpada e nem príncipe encantado. Ele é o rei que está executando uma obra, um plano perfeito, que tem começo, tem meio e já está se findando. O plano perfeito já está se findando. E nós precisamos perceber isso e perguntar para Ele aonde eu me encaixo nessa parada. Nós estamos nos posicionando em oração e o Senhor, graças a Deus, tem falado conosco. E Ele falou assim: vocês não estão atraindo nada, porque eu vou derramar minha glória. Vocês só estão se alinhando com aquilo que eu quero fazer. A gente não move nada em Deus, irmão. É Deus que move em nós.
É o Espírito que nos move. Deus queria salvar uma cidade e falou com um brother para ele lá: Jonas, vai lá pregar. Ele achou por bem que aquele povo não era digno de receber a mensagem. Fala para a pessoa que está perto de você, fala assim: você não manda em nada. E as mulheres gostaram de falar isso para o marido. Você não manda em nada. Quando você quer ter o controle da sua vida, cuidado. Deixa o Espírito Santo te guiar. Foi essa a instrução que ele deu para os apóstolos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos, e o Espírito vos guiará em tudo. Então o que você acha, o que você sente, desculpa, mas o problema é seu. Gui, Deus está me desrespeitando? Não, não tem nada a ver. Eu quero que você amadureça nessa manhã. Minha preocupação é com a tua maturidade. Eu quero te convidar a isso nessa manhã, em nome de Jesus. Senhor, nos abençoe no partir da tua palavra agora, Jesus. Eu peço que a tua palavra encontre o nosso coração. Que a tua palavra veio de encontro ao nosso coração nessa manhã, Santo Deus. Espírito Santo, fala conosco. Em o nome de Jesus. Se você acredita aí, diz amém. Diz assim, Mateus capítulo 11. Terminando de dar instruções aos seus 12 discípulos, Jesus partiu dali para ensinar e pregar nas cidades da região. Ao ouvir falar das obras de Cristo, do cárcere, João mandou os seus discípulos perguntar-lhe: tu és aquele que deveria vir, ou devemos esperar outro? Jesus lhe respondeu: ide e contai a João as coisas que ouvis e vede. Os cegos vêm, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Bem-aventurado aquele que não se escandalizar por minha causa. Ao partirem, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João, que foste ver no deserto um caniço agitado pelo vento. Mas o que foste ver? Um homem trajado de roupas finas? Aquele que veste roupas finas estão nos palácios dos reis. Então o que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: estou enviando à tua frente o meu mensageiro, que prepararás o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo que entre o nascido de mulher não surgiu outro maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado à força, e os que se utilizam da força apoderam-se dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quiser dar crédito, é eles o Elias que há de vir? Quem tem ouvidos ouça. Mas aqui compararei esta geração. É semelhante a crianças que estão sentadas nas praças, gritam para os seus companheiros: nós vos tocamos flautas e não dançaste, cantamos lamentação e não chorastes. Porque veio João, que não comia nem bebia, e vocês disseram: tem demônio. E veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e diz: é um glutão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por suas obras. Só para narrar de novo a história, para a gente só entender. Jesus vem, começa a manifestar o reino, e nisso João está preso, e ele entra num conflito.
E aí ele manda os discípulos dele perguntar se aquele que estava lá mesmo era de fato o Messias. E Jesus manda a resposta pelos discípulos. Aí Jesus dá uma dura no povo e fala assim: vocês estão como uma geração infantil, crianças. Vocês choram, mas não acontece nada. Ninguém responde ao que vocês estão fazendo. Porque a sabedoria são as obras. Nós vamos entender algumas coisas que Deus quer falar com a gente nessa manhã. Primeiro é entender o estado desse cara, de João. Porque João é o precursor, é o que estava anunciando a vinda do Messias. Eu não sei se você sabe, mas nós temos uma função de anunciar o Evangelho. O que é Evangelho? Alguém me ajuda a pregar hoje? O que significa Evangelho? Boas novas. E que novas são essas? Qual era a boa notícia? O Zé falou aí agora. Ele ressuscitou. Essa era a boa notícia. Porque os caras que estavam com Jesus, quando Jesus morreu, a fé enfraqueceu. Aí Jesus ressuscita. Então a boa notícia era que o nosso Deus, o Jesus em quem criamos, Ele é verdadeiramente o Messias. Ele ressuscitou. E aí Jesus libera o povo dele para falar assim: ide por todas as nações e anunciai o Evangelho até que Ele venha. Eu e você temos uma missão. A palavra missionário não existe no sentido que a gente tem hoje. Aquele irmão é missionário, que ele foi. Missionário é quem está em missão. Eu não sei se você sabe, você é um missionário. Você está numa missão. Quantos estão comigo, só para eu saber? Diz amém aí. Você entende que você está numa missão? E que a missão não é sua, a missão é dele. E ele nos envia para dizer que Jesus está voltando. Se você parar para entender, nós estamos quase que na mesma posição de João, porque João estava falando que viria, e nós estamos numa posição dizendo que ele vai voltar. É a mesma condição. Só que esse camarada estava onde? No cárcere. Eita nós. E quando a gente está preso, nossa alma entra em conflito e a gente duvida de quem Deus é. Será que Ele me ama mesmo? Será que Deus existe? Será que Ele tem uma obra na minha vida? E o problema é que tem prisões que nós mesmos levantamos, porque Deus nos fez livres, mas nós nos aprisionamos a um sistema. Fabião? Eu tenho que ter, eu tenho que fazer. Nós vivemos debaixo de uma prisão, e aí quando você não consegue viver o que o outro está vivendo, você fica em choque, e você pergunta: será que Deus existe mesmo? Será que Ele é real? Será que vai existir a volta de Jesus? Já fazem 2000 anos que Ele foi embora, será que Ele vai voltar? Ele disse que já estaria voltando, será que de fato Jesus vai voltar? A gente entra nessa crise. Mas em nome de Jesus, nessa manhã, o leão vai rugir aqui, e ele vai quebrar todas as cadeias da sua alma. Os teus maiores inimigos vão ter que fugir, porque eles já foram vencidos na cruz.
E João pede para os discípulos dele ir lá confrontar se de fato aquele era o Messias. Poxa, será que ele não sabia quem ele era? Ele viveu uma vida inteira por aquilo e no fim parece que ele vai deixar. Ele reconheceu o cara. Ele teve experiência. Nossa, caramba, velho. Quantas vezes você já não teve experiência com ele e hoje você está frio pra caramba? Quantas vezes seu coração queimava que você queria ganhar o mundo para Jesus e hoje você está totalmente racional? Só que em nome de Jesus existe uma notícia do céu para nós. Jesus falou: pode anunciar que os coxos andam, os paralíticos estão andando, os cegos vão ver, os surdos vão ouvir, e o evangelho vai ser anunciado aos pobres, porque essa é a profecia de Isaías capítulo 35 sobre o Messias que iria de vir. Ele é tão real quanto o ar que nós estamos respirando aqui agora. Ele é tão vivo como você pode olhar para mim. Ele é real. Nessa manhã você precisa querer deixar seus questionamentos na presença dele e deixar com que o Espírito da verdade entre dentro da sua mente e quebre toda a fortaleza e sofisma que Satanás edificou ao longo desse tempo. E ele vem narrando a história. E ele começa assim a testificar de João, porque João entra em crise. E se João entra em crise, o evangelho estaria comprometido nele. Então ele precisa afirmar algumas coisas que o texto afirma. O que vocês foram buscar lá no deserto? Um caniço? Vocês foram atrás de um profeta? E de fato vocês o encontraram, porque ele é o profeta. E não há na terra maior do que João Batista, nascido de mulher. Só que tem um ponto e vírgula aí, diz assim: mas o menor no meu reino é maior do que João Batista. Aqui está vindo um divisor de água, pode chamar de dispensação, o que você quiser chamar. Aqui Jesus coloca um termo e dizendo assim, ó: os profetas até aqui profetizaram sobre mim, mas agora eu sou o profeta. Até agora falaram ao meu respeito, e eu estou aqui. Só que agora é chegado o meu reino, e no meu reino o menor é maior do que o maior profeta nascido de mulher até agora. Sabe qual que é o problema? Nós não sabemos quem nós somos. A pior crise que a gente pode enfrentar é a crise da identidade. A pior crise é a crise da identidade. Quando Deus chama Abraão para sair da terra dele, da parentela dele, era para ele sair sozinho. E quem que ele leva com ele? Leva primo. Ele falou assim: eu preciso estar perto de alguém. Eu preciso ter alguém comigo. Sozinho não vai rolar. Só que chega no momento da caminhada, ele viu que ele não podia se apoiar nele, porque a nossa rocha é Deus. Eu tenho que confiar exclusivamente nele. E quando Abraão entende isso, ele fala: Ló, tem uma parada aqui que eu preciso viver com ele, você vai ter que ficar, cara. Nós precisamos abrir mão de coisas para viver exclusivamente da dependência do Senhor. E naquele momento Abraão fala assim: pode escolher, porque eu sei quem eu sou. Quando você
está bem resolvido com a sua identidade, você entende o propósito de Deus para a tua vida. Por isso que identidade gera propósito. Quando você está fazendo um monte de coisa para tentar se encontrar, para tudo, se encontre primeiro. Saiba quem você é em Deus, e depois o seu propósito vai vir automaticamente. Abraão identificou isso, ele falou assim: eu sou a quem ele me chamou. Ele falou para mim que eu vou ser pai de nação, então eu sou o pai. Então quando ele resolve isso, ele falou: pode ficar com o que você quiser. E Ló pegou os pastos verdes. Ele falou: pode pegar pasto verde, eu fico com essa parte, porque não interessa onde eu estou, interessa quem eu sou. Eu só quero lançar essa pergunta para você: quem você é? Porque nós vamos ver o resultado disso no fim desse texto. Que o que fazemos determina quem somos. O que você faz é o que você acredita. O que você faz é o que você acredita. Jesus vivia uma loucura perante os homens porque ele acreditava naquilo. Quem que vai construir uma arca no meio de um lugar que nunca choveu, gente? Quem que vai montar um barco? Nem sei se existia barco naquela época, mas quem vai montar um barco gigante? Só quem tem identidade sabe o que está fazendo. Só quem tem identidade bem definida sabe o que está fazendo e para onde está indo. Por mais que você não vê o fim, você está confiando e entendendo que você está na rota certa. A gente é tão mané, desculpa a palavra. A gente confia mais no GPS do que em Deus, não é não? É ou não é? Chinesinho marvado. Nós confiamos muito mais no GPS do que na própria Bíblia. Você põe lá um local que você quer ir. Se ele mandar você virar à direita, você vira. Ele manda para você virar à esquerda, você vira. Ele fala para você ir, segue adiante, você vai. Mas de uma coisa você tem certeza, que você vai chegar no seu destino. Com Deus não é diferente. Deus tem chamado a gente para uma vida com Ele. Gente, segura o Júlio César, pelo amor de Deus, que esse camarada vai decolar. Ele deu ouvido para o GPS do céu, você não está entendendo. Você não está entendendo. Nós começamos a dar voz ao Espírito Santo. Nós paramos e começamos a dar voz para o Espírito Santo. E Ele está falando: vira à direita, vira para a esquerda, fica aqui, vai para adiante. Nós estamos obedecendo. Gui, o que Ele vai fazer? Eu não sei, nós estamos confiando. E tem coisa tão louca que, infelizmente, por enquanto, a gente não vai abrir para todos. Nós estamos na liderança num nível bem louco, de conversa bem maluca. Doida mesmo, gente. É doido. Nós estamos doidinhos. Nem eu acredito. Não é não? Irmão, eu só posso falar uma coisa para você. A hora que a porta fechar, não adianta bater. E eu clamo ao Espírito que nos desperte antes que seja tarde. A minha oração tem sido essa: nos despertas antes que seja tarde.
O noivo está se aproximando. Não espere ele chegar, porque vai ser tarde. Aí você vai falar, mas eu acreditava que ele ia vir. Então, você acreditava, mas você não comprou óleo o suficiente. E eu vou te falar isso com muita clareza. Vir num culto de domingo só para dizer que faz parte do reino de Deus, isso é insuficiente. Você precisa ter uma constância no reino. O salmista diz, me dá um espírito reto. Ele está falando para Deus, me dá um espírito constante. Para de oscilar na sua espiritualidade. Uma hora você está firme, outra hora você está lá embaixo. Para com isso. Cria constância. Cria constância. Peça ao Senhor, Senhor, me dá um espírito reto, me dá um espírito constante. Eu preciso ouvir a tua voz em todo tempo. Eu estou participando de uma parada que eu comecei a aprender umas linguagens de guerra legal. E tem uma coisa que eu não sei o nome em inglês, acho que é buffer, que é um esconderijo. Bunker, isso. Que é um esconderijo no meio da guerra. Porque quando você está lá na guerra, você está tenso. Se você caçou capivara, você sabe o que eu estou falando. Eu sei que nós no Brasil não assemelhamos a nossa vida com guerra, mas se prepara, porque vai vir guerra. Guerra física, guerra, não interessa. Nós já estamos em guerra faz tempo. Satanás já está com a mira laser na sua cabeça, você nem reparou. Mas não quero falar sobre isso hoje não. E no meio dessa tensão, você não pode comer, você não pode fazer xixi, você não pode fazer nada. Só que tem um momento que a gente cansa disso. E aí você precisa ir lá para o bunker, que é um esconderijo, onde lá você pode relaxar. E eu quero te dizer que esse lugar é um lugar onde você pode relaxar. Deus está te dando descanso aqui, né, neguinha? Esse é um lugar para você descansar. Aqui nós estamos juntos, guardando você. Quando você está em comunidade, a gente está aqui, você não está percebendo nada, mas o Espírito está aqui, ó, guardando você e está liberando paz sobre o teu coração. Deus está ministrando o teu coração, está te dando refrigério. Às vezes você não está nem percebendo, mas Ele está agindo. Se você acha que você não precisa vir para a igreja, cuidado que você vai morrer lá fora sozinho. Você precisa estar aqui. Porque é aqui que nós recebemos o calor. É aqui que nós estamos perto. É aqui que você pode chorar no ombro de alguém. É aqui que você pode falar para alguém o que você está sentindo. É aqui que você pode comer em paz. Mas na segunda-feira você vai sair de novo do bunker. E você vai ficar exposto ao inimigo. Eu estou fazendo uma coisa meio doida aí, junto de uns doidos também, não estou sozinho nessa não. Deus não faz nada sozinho. Aprende isso de uma vez por todas na sua vida. Deus não faz nada com o indivíduo sozinho. Estou no carro, fui buscar o Julião hoje. Pai, fui pegado lá dentro do carro, tipo, você é maluco. Chega, cara, para contigo. A todo tempo, eu tenho estado procurando estar conectado para saber o que está acontecendo. Está falando potável. Nós precisamos ter a sensibilidade para perceber a frequência. Que música eu tenho que dedilhar, que som que eu tenho que fazer ali. Qual é o grito de júbilo que eu tenho que dar? Nossa, eu estou viajando, né? Mas segura aí que você vai se acostumar com isso. Só para você saber do que eu estou falando, no meio da guerra,
quando a arca de Deus era trazida no meio do campo de batalha, o grito de júbilo do povo de Israel era tão forte que os inimigos saíam, fugiam. Eles não precisavam levantar suas armas, eles erguiam adoração. Às vezes você pergunta, por que o Guilherme grita tanto quando pega o microfone? Já está microfonado, né? Por que Claudinho grita desse jeito, parece que vai morrer? No mundo espiritual isso tem sentido. Se para você não tem, lá tem. Nós precisamos aprender a dar grito de júbilo. Nós precisamos saber manusear a adoração. Eu não tenho nada contra a música secular, mano. Não tem nada. Ouve o que você quiser. Eu aprendi essa frase, só que eu só ouço aquilo que me leva para o lugar que eu quero ir. Não dá tempo de relaxar. Não dá. Estava falando com um brother, não sei se foi com o Lucas essa semana, que tinha um maluco que começou a chorar ouvindo uma canção, pensando que a canção era espiritual e não tinha nada a ver com a bagaça. É a música aí do maluco, e o cara chorava achando que era presente de Deus. Cuidado com o que você está ouvindo. Não dá mais tempo. Jesus está listando uma galera, Tom. Jesus está listando um povo. E eu me perguntei muitas vezes para Deus o porquê que eu não vivi isso lá atrás. O Senhor diz assim, porque não depende de você, depende de mim e é no meu tempo. E Deus não despertou a mim, Guilherme, Deus está despertando um povo. A galera da liderança já entendeu essa parada. Nós temos nos posicionado. E nós vamos continuar nos posicionando. E se você quiser entender isso, corre para perto de nós. Esse negócio de buscar gente, isso é gente que não conhece o Evangelho. Se você conhece, você precisa se aproximar. Discípulo é isso. Os discípulos seguiam o mestre. Não era o mestre que ia atrás do discípulo. Só vamos atrás de gente que está perdido. Perdido. Se você já ouviu a palavra, você não está perdido não. Você está com síndrome de alguma coisa aí. Como é que chama isso? Sei lá. Síndrome da minhoca, sei lá, fica escondido, sei lá. Você tem que sair desse lugar, irmão. Tem que romper o casulo. Você tem que romper o casulo. Eu não vou furar o seu casulo. Eu não vou entrar na sua treta com Deus. Vou só acender a luz aqui, peraí. Eu não vou entrar na sua treta com Deus. Se você está com um problema com Ele, vai para Ele. O véu se rasgou, você pode entrar a hora que você quiser. E a galera começou a questionar se João era mesmo o profeta que estava falando de Jesus, porque como é que pode falar que ele era Jesus, agora é o cara que falou de Jesus, agora está duvidando dele. Ele estava pondo em xeque todo mundo. Escuta isso com muito amor e carinho. Escuta essa, Gabiru. Cuidado
com seus questionamentos em público. Você pode pôr em xeque a jogada de Deus. Cuidado com o seu questionamento em público. João não deveria ter feito o que ele fez. Eu sei que ele estava em desespero, ele estava preso. E para ele não entendia como é que Jesus vem, agora eu estou preso aqui. Deixa as suas tretas de lado, não põe Jesus em xeque. Ele vai voltar você querendo ou não, ele vai voltar você acreditando ou não, não põe a identidade dele em xeque. Você pode acabar como João, decapitado, se liga. Deus não é moleque. Vai ler Jó para você entender. Vai ler Jó que você vai entender. Quis tirar uma com Deus, não entra em treta com ele. Satanás sabe como chegar na presença dele, nós não. Pode ler o livro de Jó que você vai ver Satanás chegando, pedindo permissão. Posso entrar aí? A gente já chega, Deus, qual é a sua? Por que você não fez isso? Ah, vai te catar, cara. Você não sabe com quem que você está falando. Chega, nós estamos numa geração infantil. Jesus está falando, essa geração é como criança, que tem falado, mas não está tendo resposta, que tem tocado, mas não está alcançando o coração. Que geração é essa? João não deveria ter questionado. Isso começou a dar uma treta, por isso que Jesus começou a afirmar o ministério de João. Não, ele é o profeta, ele é o cara. Porque senão ele ia pôr em xeque a identidade dele. Ele falou, não, ele é o cara. Mas então é o seguinte, no meu reino o menor vai ser maior que ele. Esse cara precisa aprender uma lição do reino. E ele falou o seguinte, desde esse momento agora em diante, o reino vai ser tomado à força. E só vão alcançar aqueles que fizerem uso dela. Gui, nós vamos ter que meter a porrada? Eu não sei. Porque Pedrão tirou a espada e cortou a orelha do soldado numa hora que não era para fazer aquilo. Mas os caras andavam armados e não era de bobeira. Os caras eram pescador, o que eles estavam fazendo com espada? Eu não é? Pescador não anda com espada não, Ulisses. Ulisses é pescador. Eu fui pescar com ele, eu não vi espada não. O que João está fazendo com espada ali, eu não sei. É que naquela hora não era para ser usado. Mas o reino de Deus é tomado à força. Por quê? Porque quando Jesus começa a se manifestar, João era tido como um demoniado, porque ele estava longe do povo. Aí Jesus é considerado como beberrão, porque ele está dentro do povo. Entende uma coisa, você vai incomodar os dois lados. Você vai incomodar, porque você não é dessa terra. E tudo que não faz parte do corpo é posto para fora. Como você não faz parte dessa terra, essa terra vai te rejeitar. Se o mundo te aceita, tem alguma coisa estranha. Eles julgavam João, porque João não fazia, mas também eles julgavam a Jesus
Porque por mais que ele estava dentro, ele era ao contrário de João. Por mais que ele estava perto do povo, ele ia contra Moisés. As leis de Moisés, ele não guardava os sábados, ele parece que infligia. É isso aí. As leis. E não tinha nada a ver, porque o povo interpreta o que quer. Uma coisa que eu não sou preocupado é em falar uma coisa e a pessoa entender errado. Porque cada um entende o que quer entender. Saiu uma falada aí, quando eu falei daquele negócio, que Cristo não morreu na cruz para te fazer feliz, Ele morreu para te salvar. Aí um monte de gente entende o que quer entender, então quer dizer que eu vou morrer infeliz. Você entende o que você quiser entender. O povo nunca está satisfeito. Por isso que você precisa ter identidade, viver uma verdade. Me lembro do meu primeiro namoro. Nós estava namorando, depois sei lá, de pouco tempo. Já começou aqueles negócios, né? De mão naquilo, aquilo na mão. Aí no primeiro dia que isso aconteceu, no outro dia eu falei para a moça assim, ó, não rola. Ela, como assim? A gente para. Eu falei, ó, depois que você já avançou o sinal vermelho, não dá para dar ré mais. Eu falei para ela, não rola. Ela saiu falando para a igreja que terminou o namoro comigo porque eu passei a mão nela. Aí meu amigo ficou pé da vida, falou assim, Gui, você não vai falar nada? Eu falei, eu não preciso me justificar. Eu sei quem eu sou. E Satanás está toda hora dizendo que você não pode, que você não tem acesso, que você pecou, que você errou. Satanás está toda hora fazendo o papel dele. Você precisa saber quem você é e não precisa se justificar. Quando chegaram para Jesus, você é isso aí que estão dizendo? Ele ficava quieto. Não sei o que está falando, eu estou quieto. Você não precisa justificar quando você sabe quem você é. Não, eu vou lá tirar satisfação com o irmão, dá. Ora por ele, irmão. Ele está precisando. Você não precisa. Os céus sabem quem você é. Deus nos deu essa palavra aqui e eu estou caminhando sobre ela. O Espírito que ressuscitou Jesus nos fez assentar nas regiões no céu, ao lado de Jesus. Essa é a posição que eu e você precisamos ocupar. Essa é a posição que eu e você precisamos buscar. Então cuidado de querer ficar encontrando muitas coisas, porque você não vai entender. Eu brinco que Deus não trabalha com Excel. Engenheiro sofre na mão de Jesus. Porque 5 pão mais 2 peixinhos é igual a 5.000. Faz essa conta aí, engenheiro. 5 mais 2 é quanto, irmão? 7 na sua conta. Na dele é 5.000. Quer discutir com ele? Fica à vontade. Quer discutir com o Eterno? Fica à vontade. Gostei dessa. 5 mais 2 igual a 5.000. Começar a usar essa matemática para pagar minhas contas. Recebo 1.000, tenho 10.000, a conta está paga. Não é não? Vem fazer coach comigo. E eu não cobro, hein? Pode ficar cegado. Gostou, né? Não tem explicação, irmão. Se tem explicação, o homem pode fazer. Mas aquilo que é sobrenatural, só Deus pode fazer. A neguinha, eu levei ela no médico. Porque eu falei assim, os médicos não sabem o que está dizendo dela. Paguei um médico particular. O médico falou assim, infelizmente o caso da senhora é irreversível. Existe um descolamento nos 2 olhos e cada vez a senhora vai ficar mais cega e não há procedimento cirúrgico que possa curar a senhora. E a filha da mãe ia lá no monte. Eu falei assim, por favor, não suba no monte as senhoras, porque nós vamos subir um monte alto. A mulher, além de ir para o monte, não enxerga.
as duas vistas comprometidas. Mas isso foi o que o homem falou. Não foi o que o Eterno declarou sobre ela. E aí ela começou a enxergar de uma vista. E a outra, nós estamos orando. Como é que foi a expressão que nós aprendemos ontem? Pressão, como é que é? Manter a pressão. Nós vamos continuar orando, neguinha. E o dia que você morrer é capaz de eu orar para Deus te ressuscitar ainda. Levante essa moeda aí. A neguinha é dessa, se voltar ela dá porrada em nós. Aí eu desgramar, deixa eu morrer. Estou lá com o pai e você quer tirar minha paz. Deixa eu finalizar aqui. Quem tem ouvidos ouça. Versículo 15. É a sabedoria que comprova, ou é comprovada, pelas nossas obras. Nós somos o que nós estamos vivendo. Eu não sei no que Deus te chamou. A tribo de Zebulon foi uma tribo que ela cuidava assim das finanças. Assim como a outra tribo tinha responsabilidades, mas até as finanças que eles produziam tinham um propósito voltado para o reino. Eu não sei aonde Deus te chamou, não sei. Eu só sei de uma coisa: tudo que você for fazer precisa convergir nele. Gui, estou trabalhando para comprar um carro novo. Amém. Se você não tem carro, mas você precisa saber se o seu dinheiro é para comprar um carro novo ou se é para fazer outra coisa. Eu vou soltar uma coisa aqui só para você ficar maluco aí. Deixa eu abençoar o povo da internet aqui. Deus te abençoe, meus irmãos. Deus possa abençoar a sua casa, a sua família. Mas eu vou liberar uma coisa aqui que eu não quero que saia na internet. Então Deus te abençoe em nome de Jesus. Fecha aí, meu irmão. Agora não lembro nem o que eu ia falar mais.